Olá e bem-vindo ou bem-vinda à Frequência da Calma. A nossa viagem desta noite será longa, profunda e serena. Preparamos para si não uma, mas 3 histórias, 3 santuários auditivos desenhados para o ou a guiar, passo a passo, para longe do ruído do mundo e para dentro da sua própria tranquilidade. Não precisa de fazer nada, apenas encontrar uma posição confortável, fechar os olhos e permitir que a sua mente se entregue a esta jornada. Respire fundo. O nosso primeiro destino espera por si. Primeira história: o acendedor de candeeiros e o nevoeiro do esquecimento no topo da mais alta torre da cidade, onde o som das ruas se torna um murmúrio esquecido. Vive um homem conhecido apenas como o cartógrafo. O seu ateliê é um santuário circular, com paredes cobertas de mapas de lugares que não existem em nenhum atlas. Hoje, ele não irá mapear o mundo que conhecemos. Ele irá desenhar um refúgio para onde a mente pode viajar quando precisa de paz. E nesta noite calma, ele convida você a juntar-se a ele nesta criação silenciosa. Com um gesto lento, ele acende uma única vela de cera de abelha. A chama dança, pequena e quente, lançando sombras longas e suaves pelas estantes de livros antigos. O ar enche-se com o cheiro doce e reconfortante da cera. Ele estende sobre a sua grande mesa de madeira um pergaminho virgem. A sua superfície, de um creme pálido, está vazia, lisa, uma promessa de tranquilidade à espera de ser desenhada. Prepare-se para esta jornada. Não há nada a temer, apenas um mapa a nascer. Seu primeiro ato não é desenhar, mas preparar a cor. De uma prateleira alta, ele retira 2 pequenos frascos de vidro. Um contém um pó de um azul profundo e sereno, a cor do céu, no exato momento em que a última luz do dia se rende à noite. O outro frasco contém uma poeira prateada finíssima, feita de luar moído, que brilha suavemente, mesmo na penumbra da sala. Ele coloca uma pitada do pó azul num pequeno prato de porcelana branca. Em seguida, com a ponta de uma espátula de marfim, adiciona um toque do pó de luar. As 2 cores repousam lado a lado por um instante, o azul profundo e o prata cintilante. Ele então adiciona algumas gotas de água limpa e fresca, e o milagre acontece. As cores começam a rodopiar, a dançar uma com a outra, criando uma tinta. E não é apenas azul, mas um azul que contém uma galáxia em miniatura. O cartógrafo inclina-se sobre o prato de porcelana. A tinta exala um aroma subtil e quase imperceptível, o cheiro da chuva num dia de verão, misturado com a pureza do ozono após uma trovoada distante. É um cheiro que limpa a mente, que prepara o espaço interior para a criação. Ele respira fundo, absorvendo a fragrância, e todo o ruído do mundo exterior parece dissolver-se completamente. Da sua coleção de instrumentos, ele escolhe a sua ferramenta preferida, uma caneta antiga, feita de madeira de ébano, com uma pena de corvo, cuja ponta foi afiada por séculos de uso. A caneta assenta perfeitamente na sua mão, uma extensão da sua própria intenção. É com esta caneta que ele desenhará os contornos da paz. Com um movimento lento e deliberado, ele mergulha a ponta da pena na tinta azul estrelada. A pena bebe a cor com um pequeno e quase inaudível suspiro. Ao retirá-la, uma pequena gota perfeita de noite líquida agarra-se à ponta, a tremer com luz própria, pronta para entregar a sua magia ao pergaminho. Então, a pena toca o papel. O som é um arranhar suave e sussurrante, a única voz no silêncio do ateliê. A primeira linha nasce. Não é uma linha reta, mas uma curva suave e longa
que se move pelo pergaminho como a costa de uma ilha vista do céu. Ele desenha devagar, sentindo cada milímetro da jornada da pena, o seu corpo imóvel, a sua respiração calma e constante. A forma da ilha principal começa a surgir. Não tem penhascos afiados ou baías rochosas. A sua costa é lisa e contínua, como um seixo do mar, polido por milênios de marés gentis. É uma forma que convida ao pouso, que não oferece resistência, uma terra que promete acolhimento e repouso a quem quer que a encontre. Terminado o contorno, ele levanta a pena por um momento. Esta ilha precisa de um nome, uma identidade que reflita o seu propósito. Ele fecha os olhos por um instante e o nome surge na sua mente, claro e sereno. Ele mergulha novamente a pena na tinta e, com uma caligrafia elegante e fluida, escreve no centro da ilha, Ilha da Respiração Lenta. As letras brilham com o pó de luar. Nesta ilha, ele decide criar um santuário de silêncio. Com a ponta da pena, ele não desenha árvores individuais, mas sim uma textura suave e pontilhada. Uma mancha de um verde azulado que representa a copa de uma floresta densa. Ele chama-lhe a Floresta do Silêncio, um lugar onde as folhas absorvem todos os sons, e o único ruído é o do seu próprio coração a abrandar. Ao lado da ilha principal, ele desenha uma ilha mais pequena, com a forma graciosa de uma lua crescente. A sua curva parece um sorriso sereno, um convite para um tipo diferente de paz. Esta será uma ilha de clareza, um lugar para os pensamentos se acalmarem e se tornarem transparentes. Ele mergulha a pena uma vez mais e nomeia esta segunda terra, Praia do Pensamento Suave. Ele imagina uma areia que não queima, mas que é sempre fresca ao toque, e onde as pegadas se desvanecem quase instantaneamente, simbolizando a natureza passageira de cada pensamento. Com a lateral da pena, ele cria uma textura leve, que indica a sua costa arenosa. Uma terceira ilha nasce sob a sua mão, esta mais arredondada e protegida. No seu coração, ele desenha uma baía perfeitamente circular, um espelho de água tão imóvel que reflete as estrelas durante o dia e a noite. Um porto seguro, imune a ventos e a marés. Este lugar de quietude absoluta recebe o nome de Baía da Calma. Ele imagina as águas desta baía, mornas e sedosas, um lugar onde se pode flutuar para sempre, liberto de todo o peso, em total segurança e serenidade. Mas as ilhas não podem ser solitárias. A paz deve fluir entre elas. O cartógrafo não desenha pontes de madeira ou pedra. Em vez disso, com a tinta prateada, ele traça linhas subtis e brilhantes na água, que ligam as ilhas umas às outras. Não são correntes marítimas, mas sim caminhos de serenidade, percursos luminosos, que a mente pode seguir, de um estado de paz para outro. Agora, ele dedica-se ao mar que rodeia o seu arquipélago. Com um pincel largo e macio, ele pega na tinta a tula estrolada e dilui-a com mais água. Ele então lava o pergaminho em redor das ilhas, criando um oceano de um azul pálido e translúcido. A este oceano, ele dá o nome de Oceano do Esquecimento. Não um esquecimento de perda, mas um esquecimento voluntário das preocupações e do peso do dia. Num canto superior do mapa, onde a tradição manda colocar uma rosa dos ventos, ele desenha algo diferente. É uma bússola simples e elegante, mas os seus 4 pontos cardeais não são norte, sul, este e oeste. Em vez disso, ele inscreve as palavras inspirar, expirar, pausar e sentir. Uma bússola não para navegação, mas para introspeção. Ele adiciona pequenos detalhes que só ele conhece o significado. Uma pequena espiral na floresta do silêncio,
que representa o caminho para o seu centro. Uma única estrela desenhada a brilhar sobre a Baía da Calma. Pequenos pontos de luz a dançar sobre a praia do pensamento suave. Cada detalhe é uma camada de paz, um segredo de tranquilidade. O cartógrafo pousa finalmente a pena. Inclina-se para trás na sua cadeira de madeira que range suavemente. Ele contempla a sua obra. O mapa está vivo sob a luz da vela. O arquipélago do repouso não é mais apenas uma ideia. Existe agora, real no seu pergaminho, um destino tangível para a mente cansada. Ele sopra suavemente sobre a tinta para secar. O seu sopro é como um vento gentil que percorre o arquipélago pela primeira vez, abençoando a sua criação. A tinta prateada cintila uma última vez antes de secar completamente, fixando a magia no papel para sempre. Com um cuidado infinito, ele começa a enrolar o pergaminho. A paisagem de paz desaparece lentamente à medida que o papel se curva sobre si mesmo, guardando o seu segredo. Ele amarra o rolo com uma fita de seda azul e colocou numa prateleira vazia, junto a outros refúgios que criou no passado. O seu trabalho, por esta noite, terminou. Então, ele levanta-se e aproxima-se da vela. A sua chama, que foi a única testemunha da criação, dança uma última vez. Ele contempla-a por um momento, a sua luz quente e viva. E então, com um sopro suave, ele apaga a chama, mergulhando o ateliê na escuridão e no silêncio absoluto. Enquanto o ateliê do cartógrafo repousa na escuridão, sinta-se também convidado a visitar este lugar. Deixe que a sua mente viaje para o arquipélago do repouso. Não há mais nada a fazer, nada a mapear, apenas se entregar à calma, flutuar nas águas da Baía da Quietude e permitir que o seu corpo afunde num sono tranquilo, profundo e reparador. Apenas descansar. Segunda história. A tecelã do silêncio agora. A nossa jornada leva-nos a outro santuário, a outro ritual. Deixe a imagem do mapa para trás e respire fundo. Imagine uma pequena casa numa viela tranquila, onde uma jovem mulher chamada Lyra está prestes a começar o seu trabalho. O seu conflito suave não é com o mundo, mas com o ruído que ele deixou dentro da sua mente. Junte-se a ela na sua busca pela paz, não fugindo, mas criando. Na sua pequena oficina, a luz da tarde entra suavemente pela janela, iluminando partículas de pó que dançam no ar. Para Lyra, o mundo lá fora é uma cacofonia constante. O martelar do ferreiro, as vozes sobrepostas no mercado, o ranger das carroças. E esse ruído infiltrou-se na sua mente, tornando-se um zumbido persistente de inquietação. Um barulho interior que não a deixa encontrar a paz. Ela anseia por silêncio, não o vazio, mas um silêncio com substância, um silêncio que abraça. Sente que precisa de construir uma barreira, não de pedra, mas de algo mais suave, mais permeável à paz. O seu olhar pousa sobre um baú de madeira escura no canto da sala, um presente esquecido da sua avó, que, segundo se dizia, tecia com fios que não eram deste mundo. Lyra abre o baú. O cheiro a cedro e a tempo sobe até ela. Lá dentro não há lãs ou linhos comuns. Há meadas de fios que parecem conter a própria essência das coisas. Ela retira uma e o fio é de um branco puro e frio, como a luz da lua numa noite de inverno. Ao tocá-lo, sente uma quietude fria, o silêncio da neve a cair. Retira uma segunda meada. Esta é de um azul tão profundo que parece engolir a luz, a cor do oceano a 1000 metros de profundidade, onde nenhum som chega. Segurá-la é sentir um silêncio pesado, vasto
e antigo, e uma terceira, de um cinzento protido, suave e etéreo, como a névoa que se agarra às montanhas de manhã. Um silêncio que amortece e que acalma. Com uma reverência que não sabia que sentia, Lyra coloca estes fios no seu grande tear de madeira. O tear, também uma herança, é mais um amigo do que uma ferramenta. Ela conhece cada um dos seus rangidos, cada uma das suas imperfeições. Senta-se no banco e os seus pés encontram os pedais como se tivessem raízes. O seu ritual está prestes a começar. O primeiro movimento é o de passar os fios pela urdidura. É um trabalho lento, que exige concentração total. Cada fio de silêncio é enfiado, um por um. A sua mente, antes dispersa, começa a focar-se nesta tarefa singular e repetitiva. O ruído exterior começa a desvanecer-se, substituído pela atenção ao detalhe. Com a urdidura pronta, ela escolhe o primeiro fio para a trama, o azul oceano. Ela enrola na lançadeira de madeira polida. A sua superfície lisa desliza entre os seus dedos. Ela respira fundo e o primeiro movimento acontece. A lançadeira voa através dos fios com um swoosh suave e o pedal do tear emite um claque profundo e ressonante. O som do tear preenche a sala. Swoosh, dot, clack. Swoosh clack é um ritmo hipnótico, o batimento cardíaco da sua meditação. Não há espaço para outros pensamentos, apenas o ritmo, o movimento, a sensação do fio a deslizar e da madeira a trabalhar. O barulho da sua mente começa a render-se a esta nova cadência. A primeira faixa de tecido começa a aparecer. É de um azul profundo. E Lyra percebe que o tecido não reflete a luz. Parece absorvê-la. E com a luz, parece absorver também o som. O martelar, distante do ferreiro, parece agora mais suave, mais abafado, como se viesse de trás de uma colina. Ela tece com os olhos fechados por momentos, sentindo o tiar, sentindo os fios. Ela não segue um padrão desenhado, mas sim a sua intuição. Deixa que o silêncio do oceano que está a tecer guie as suas mãos. O tecido cresce, linha a linha, uma maré de quietude a subir no tiar. Quando sente que o silêncio profundo do oceano está bem estabelecido, ela muda de fio. Pega no branco luar. Ao tecê-lo sobre o azul, o padrão muda. É como ver a luz da lua a criar um caminho prateado sobre o mar à meia-noite. O tecido agora tem uma nova dimensão, uma beleza fria e serena, com a introdução do fio. Branco, o som na oficina muda. O silêncio já não é pesado e profundo, mas sim nítido e cristalino. Lyra consegue agora ouvir a sua própria respiração, calma e regular. Consegue ouvir o bater suave do seu próprio coração, em sintonia com o ritmo do tear. Ela continua a tecer, alternando entre o azul, o branco e o cinzento prateado da névoa. O tecido que emerge é uma paisagem de paz, a vastidão do oceano sob a luz da lua, envolta numa névoa suave que amortece os contornos. É um tecido que não se pode vestir, mas no qual se pode entrar. O trabalho dura horas, mas para Lyra o tempo deixou de existir. Existe apenas o presente, o agora. O movimento dos seus braços, o som do tear, a textura dos fios, a visão do manto de silêncio a crescer. Ela está completamente imersa no seu ritual, um estado de fluxo onde a mente e o corpo são um só. O manto está a ficar grande, pesado, com a quantidade de silêncio que absorveu. Ela sente que está quase a terminar. Para as últimas filas, ela usa apenas o fio cinzento da névoa, para que as bordas do manto se dissolvam suavemente no ar, sem um fim abrupto. Com um último claque, o tear para
O silêncio na oficina é agora absoluto. Lyra corta os fios, libertando a sua criação. Com um cuidado infinito, ela retira o manto do tear. É pesado e fresco ao toque, e parece emanar uma calma palpável. Ela levanta-se e envolve o manto sobre os seus ombros. A sensação é a de um abraço. O peso do tecido é reconfortante. Uma presença que a aterra no momento e o ruído do mundo, que antes a invadia, agora é apenas um murmúrio distante, que não consegue penetrar a barreira de paz que ela própria teceu. Ela não fugiu do barulho, ela não o derrotou. Ela simplesmente criou o seu próprio silêncio, um santuário portátil, que pode levar consigo para onde for. O barulho interior, a sua inquietação, foi transformado, fio a fio, num padrão de tranquilidade. Ela senta-se numa cadeira junto à janela, envolta no seu manto. Lá fora, o sol começa por si, pintando o céu com cores suaves. Ela observa, mas já não se sente parte do caos do mundo. Ela está no seu próprio centro, no coração do silêncio que criou. E enquanto Lyra repousa, envolta na paz que teceu, sinta também esta quietude a envolvê-lo, ou envolvê-la. Permita que a sua respiração siga o ritmo lento e suave de um tear imaginário. Deixe que o manto do silêncio o ou a cubra, aquietando cada pensamento, relaxando cada músculo. A sua paz foi encontrada. Apenas descansar. Terceira história. O jardineiro das coisas. Imperfeitas, deixamos agora a tecelã no seu santuário e a nossa jornada, devanãs, a um novo lugar de calma. Respire fundo e imagine um jardim secreto banhado pela luz suave da manhã. Aqui conheceremos Ben, um jardineiro idoso cuja mente, por vezes, se inquieta com a busca pela perfeição que o mundo impõe. A sua história é uma lição sobre aceitação. O mundo lá fora, para Ben, era um lugar de linhas retas, de superfícies polidas, de uma beleza fria e sem falhas. E ele, com as suas mãos enrugadas e a sua lentidão, sentia-se cada vez mais deslocado, como uma folha seca num jardim de plástico. Essa inquietação, essa sensação de não pertencer, era o seu conflito suave, uma sombra que o seguia até ao seu único refúgio, o seu jardim. Mas o jardim de Ben não era como os outros. Não tinha canteiros perfeitamente alinhados ou flores sem uma única pétala defeituosa. Era um jardim que celebrava a vida como ela é, imperfeita, cheia de cicatrizes, mas incrivelmente bela na sua resiliência. E era aqui, através do seu ritual diário de cuidado, que ele encontrava a sua paz. O viajante da nossa primeira história, que por ali passava, viu Ben ajoelhado junto a um vaso de cerâmica partido. Uma grande racha percorria o vaso de cima a baixo, mas Ben não o ia deitar fora. Com uma pequena tigela na mão, ele preparava uma mistura, e o viajante, ao aproximar-se, viu que era um pó de ouro fino como a poeira. Com uma delicadeza que desmentia as suas mãos calejadas, Ben limpou as bordas da racha. Depois, com um pincel finíssimo, aplicou uma resina e sobre ela polvilhou o pó dourado. A racha não foi escondida, mas sim transformada numa veia de ouro reluzente, uma cicatriz de beleza que contava a história do vaso. Era a arte do kintsugi, a arte de encontrar a beleza nas feridas. O ritual de Ben continuou. Ele não se focava nas flores mais exuberantes, mas numa pequena árvore cujo tronco se tinha tornado completamente torto com o vento. E os anos, para qualquer outro jardineiro, seria uma árvore a ser removida. Para Ben, era sua obra-prima. Ele não tentou endireitá-la. Em vez disso, colocou uma estaca de bambu ao seu lado, não para forçar, mas para lhe dar apoio
para honrar a sua luta e a sua forma única. Depois, ele virou a sua atenção para uma grande pedra no centro do jardim. A pedra estava quase completamente coberta por uma camada espessa de musgo, de um verde profundo e aveludado. Pegou num pequeno regador e, com um cuidado infinito, regou o musgo, não a pedra. O musgo bebeu a água e a sua cor tornou-se ainda mais vibrante, a sua textura ainda mais macia. Para Ben, o musgo não era uma praga, mas sim o manto que o tempo tinha tecido para aquecer a pedra. Ele caminhou por entre os seus canteiros e a sua atenção foi capturada não por uma rosa, mas por aquilo a que o mundo chamaria uma erva daninha, uma pequena planta de folhas dentadas com uma flor amarela e teimosa. Ele ajoelhou-se e observou-a. Viu a sua força, a sua capacidade de crescer no lugar mais improvável, a sua beleza simples e honesta. Para ele, não era uma erva daninha, mas uma flor selvagem com uma história de resiliência. O seu olhar pousou numa folha de carvalho caída no chão. Estava seca, castanha e tinha um pequeno buraco no meio, deixado por uma lagarta. Ele pegou nela. Sentiu a sua textura quebradiça. Em vez de a varrer, ele observou-a. Viu a beleza nas suas veias secas. O mapa de uma vida vivida. O pequeno buraco não era um defeito, mas o sinal de que a folha tinha alimentado outra vida. Ao executar estes pequenos rituais de aceitação, algo dentro de Ben começou a mudar. A sua inquietação, o seu sentimento de não pertencer, começou a dissipar-se. Ele olhou para as suas próprias mãos, para as rugas profundas à volta dos seus olhos, para sua própria postura curvada pelo tempo. E pela primeira vez, não viu falhas. Ele viu a história da sua vida escrita no seu próprio corpo. Cada ruga era uma risada ou uma preocupação que tinha valido a pena. Cada calo nas suas mãos era o testemunho de algo que ele tinha construído ou cuidado. A sua lentidão não era um defeito, mas um ritmo de sabedoria de quem aprendeu a não ter mais pressa. Ben sentou-se na sua pedra coberta de musgo. O sol da tarde aquecia o seu rosto. O seu jardim, com todas as suas belas imperfeições, era um espelho da sua própria alma. Ele compreendeu que a perfeição não era o objetivo. O objetivo era a jornada, as cicatrizes, a história. A sua inquietação transforma o Sei numa profunda e serena aceitação. E enquanto Ben repousa em paz no seu jardim, sinta também esta aceitação a preenchê-lo ou preenchê-la. Permita que a necessidade de ser perfeito se dissolva. Honre as suas próprias cicatrizes, as suas próprias jornadas. O seu corpo está perfeitamente bem como está. A sua mente pode agora descansar. Não há nada a corrigir, nada a mudar. Apenas a calma profunda de se aceitar. Apenas descansar.